minha página 24. Enquanto isso, você vai me gravar? Na minha aqui é 24, mas é no texto que diz assim, ó, enquanto isso, tá certo? Então vamos ler. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Aonde que é isso? Em Atos, capítulo 2, versículo 47, aquela igreja primitiva, aquela igreja lá do início. Desde o início, a igreja foi descobrindo que o projeto de Deus abrangia muito mais do que supunham os discípulos. Nos primeiros dias, a comunidade cristã era composta basicamente de um seleto grupo que teve o privilégio de ser pastoreado pelo Senhor Jesus Cristo. Mas em poucos dias, o rol de 120 membros foi acrescido de mais de 3.000 convertidos. E a cada um deles se aplicava a mesma ordenança. Qual ordenança? Aquela que foi lida há pouco tempo pelo nosso irmão Samuel. Está lá em Romanos, capítulo 15, versículo 7. Portanto, acolham uns aos outros, como também Cristo acolheu vocês para a glória de Deus. Agora, interessante, amados. Ele está falando de uma igreja de Atos dos Apóstolos, que nós sabemos e entendemos que é uma igreja inicial, lá do início. Eles ainda não tinham acesso a Romanos 15, versículo 7. Por quê? Porque este só viria a ser escrito posteriormente pelo apóstolo Paulo, escrevendo de fato a carta aos Romanos. Agora, como que aquela igreja seguia tão à risca este ensinamento, esta ordenança, como ele está dizendo aqui? Portanto, acolham uns aos outros, como também Cristo acolheu vocês, para a glória de Deus. Essa ordem de acolhimento, ela é um desdobramento do mandamento de Jesus, que é amar uns aos outros. Perfeito. O que mais? Como é que a igreja lá no início já tinha mas foi perfeita a sua análise, viu, Hermes? Perfeito. Como é que a igreja lá de Atos, lá do início, já tinha esta obediência, mesmo não tendo propriamente contato com Romanos 15, versículo 7. Eles poderiam não ter os tempos sim, mas eles tinham o projeto de Jesus. Perfeito. Já falei. Fale de novo. Eles poderiam não ter o texto escrito em si, mas eles tinham a presença de Jesus, que foi o exemplo encarnado. A presença de Jesus era, digamos assim, era perceptível através da pessoa de quem? Através de que pessoas? Dos discípulos. Dos apóstolos, dos discípulos. Então, através do exemplo, olha só como nós temos algo importantíssimo em nossas vidas. Olha o tamanho da responsabilidade. Através do nosso exemplo, pessoas nos imitarão e estarão buscando seguir o nosso exemplo. Igreja do início, que ainda não tinha contato com os textos que nós temos hoje, mas mesmo assim, por seguir o exemplo de líderes, dos seus líderes da época, elas desempenhavam muito bem o seu papel. Irmão Joviano queria complementar? Nós havíamos falado, antes até de você abrir a revista, né, sobre os sinais da igreja sadia. E o 2:42, Atos 2:42 diz:
e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Então, a importância da doutrina, da sã doutrina, Perfeito. né? Da palavra exposta. Perfeito. Vamos prosseguir na leitura. A igreja mudou de aparência e desenvolveu-se muito de jeitão, espalhando-se por toda a face da terra. Porém, sua característica mais importante, com a qual marcou aquela primeira geração, o acolhimento mútuo, parece que ficou esquecida. Sim, a igreja daqueles dias, viva, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo, porque contavam com a simpatia do povo, porque viviam como uma verdadeira família. Pessoas tão diferentes, pequenos e grandes, homens e mulheres, ricos e pobres, cultos e iletrados, acolhiam-se mutuamente e compartilhavam tudo o que tinham, e isso causava impacto. Queridos, eu acho que isso não necessariamente a gente precisa aprofundar, mas é necessário que seja dito que a igreja é um lugar de igualdade. Então, da mesma forma que eu, Ítalo, trato Joviano, que está mais próximo, trato Samuel, que também está mais próximo, é a mesma forma que eu, Ítalo, tenho que tratar, e diz teu nome, filha, por favor. Radassa. A Radassa, que não está tão próxima. Essa questão de nós termos apenas um ciclo social, de nós termos apenas os nossos escolhidos para conversar, isso deve ser colocado de lado quando, principalmente, na nossa vida, mas principalmente quando nós estamos dentro da igreja. E isto faz parte do acolhimento. A igreja é lugar de igualdade. Samuel? Só um relato histórico. Na igreja primitiva tinham escravos que eram presbíteros, que eram pastores, e os seus senhores, eles iam para a igreja deles. Ou seja, um escravo ensinava, aconselhava, dava a doutrina ao seu senhor, né? Perfeito. Olha que importante. O escravo, aquele que era escravo, na igreja primitiva, ensinava, dava o ensinamento ao seu senhor. Uma posição de liderança, mostrando que o que tem aqui é diferente do que tem lá fora. E deve ser assim. E deve ser assim. Nós não necessariamente precisamos aprofundar nesse tema. Tem igrejas que precisam se aprofundar demais nesse tema, mas para a glória de Deus, nós aqui não precisamos nos aprofundar tanto nesse tema. E ele diz, a igreja de hoje... Obrigado, meu querido. E ele diz, a igreja de hoje, ela dispõe de muitos meios para impactar a sociedade. É computadores, é multimídia. Tem igrejas que tem o grupo de coreografia, tem igrejas que tem teatro, corais, orquestras, bandas, programas de rádio, programas de TV, ministérios variados e muito mais. Ela realiza grandes eventos, enche auditórios e estádios, promove campanhas sociais, porém, infelizmente, nem todas as igrejas da atualidade têm conquistado a simpatia do povo, pela falta de qualidade, de santidade e especialmente de exercício prático de amor. Há também deficiência no relacionamento entre irmãos e no cuidado para com aqueles que são ainda débeis na fé. Por que que na era da comunicação parece que é a era em que nós menos nos comunicamos? Estamos ensimesmados. Estamos Ensimesmados. ensimesmados. Susto. Pensando em si Mesmo. Tá embaixo do microfone. é porque está perto da caixa. Estamos ensimesmados, isso também. O que mais? Por que que na era da comunicação, Eu acho que é porque também a gente está mais impaciente, né? impaciente,
também tem total conexão com aquilo que o nosso irmão Joviano citou. Ensimesmado, pensando apenas em si mesmo, e também impaciente. Impaciente. O que infelizmente tende a nos sugar. O que infelizmente tende a nos destruir. É você pensar em si mesmo, porque quem pensa em si mesmo é alguém que está cheio de ego. Cheio de ego. Quando nós estamos cheios de ego, cheios de nós mesmos, sem se preocupar uns com os outros, a nossa tendência é o declínio. Por quê? Porque é natural que quando nós estamos, ou quando nós vamos visitar uma igreja, ou quando nós estamos passando por algum tipo de adversidade, nos vem o pensamento: puxa vida, cadê aquele irmão para me trazer alguma palavra? Ou quando nós chegamos num local como a igreja, puxa vida, cadê os irmãos daqui que não vêm falar comigo? É engraçado que o salmo que a gente leu, Deus nos acode. Ele nos acode e nos acolhe. Eu acho que às vezes a gente busca muito no próximo um acolhimento que talvez a gente só receba em Deus. Verdade. Acho que uma característica mais forte do que a impaciência na nossa geração é a intolerância. A intolerância não está só. Você vai sair no Essa YouTube. intolerância, pois é. Essa intolerância, ela não está só nessa geração. Essa geração é muito impaciente, muito ansiosa. Mas a intolerância, ela está nessa geração que nasce agora, na nossa atual geração e nessa geração passada também. E aí eu percebo que essa intolerância dentro da igreja é muito forte, dos irmãos, uns com os outros, e isso em vários fatores. Assim, eu acho que o que é muito forte é a intolerância política, né, dentro da igreja. Que tem marcado atualmente. Isso, mas são em todos os aspectos, o que é uma tristeza, porque traz distanciamento, que é o oposto do que nós estamos Do estudando que nós estamos aqui, estudando, o que é a acolhimento. comunhão, exato. Perfeito, rapaz. Perfeito. Mais alguém quer fazer algum complemento? Irmã Joyce? Completando aqui o que a irmã Thais falou. Os dois. Um para você sair na mídia, o outro para sua voz sair aqui para nós. O irmão falou também a questão quando algumas pessoas chegam na igreja e não se sentem acolhidas. E pegando também o que a irmã Thais falou de intolerância. Às vezes a pessoa está tão ferida de certas situações que ela mesma não quer ser acolhida. Ela procura igrejas amplas, de várias pessoas que experimentam o que foi falado de mídia, de apresentações, e vai até lá buscando, né, a palavra, mas sem ter intimidade com ninguém, não quer conversa, não quer comunhão, e vive assim, acha que ser crente é isso, ser cristão é isso, ir lá, ouvir a palavra num local lotado de pessoas, e não falam com ninguém, não tem comunhão com ninguém, vai para casa e pronto, ali de feridas, né, ao longo do tempo, que não foram curadas, e vai seguindo assim, achando que isso é correto. Perfeito. Pessoas que se isolam estando no meio da multidão, não é? Muitas vezes. Queridos, então mais uma orientação didática da nossa revista do professor. A orientação didática é: vamos citar as pessoas que chegaram ou que retornaram, não é? Eu acrescentei aqui o retornar. Pessoas que chegaram ou que retornaram para a nossa igreja nos últimos meses. Chegaram ou retornaram? Vamos lá, me ajudem. Pedro. O Pedro
Seu amigo, sim, nosso amigo. Irmã Cláudia e os filhos retornaram, o que mais? Aqueles irmãos que sentam aqui, que eu sou terrível de decorar nome. O Tiago, sim. Luiz. Camille. O Marcos. Somente? Eita, como tá alto. Quem? Frequentemente, quem nos visitou foi o seu Raimundo. Seu Raimundo. E, inclusive, em uma das visitas que nós fizemos a ele, especialmente na última, eu e o Renato, chegou a falar expressamente que esta tinha sido a única igreja em que ele de fato se sentiu, e agora fazendo referência, uma coincidência ao tema do módulo de hoje, acolhido. Acolhido, perfeito. Ele se sentiu mais acolhido, abraçado e bem recebido pelos irmãos. Perfeito, perfeito. Agora vamos nos avaliar. Vamos nos avaliar. Os irmãos que retornaram, quantos de nós lhes deram um abraço? Não precisa você responder, mas pense consigo mesmo. Os irmãos que retornaram, a irmã Cláudia foi citada, não é? A sua família, irmãos, os outros irmãos que têm chegado. Quantos de nós lhes deu um abraço e lhe disse bem-vindo? Ou aos que retornaram, minha irmã, o meu irmão, você é bem-vindo novamente. Fez falta, né? Você fez falta. Isso faz parte do acolhimento? E a pessoa se sente bem. E a pessoa se sente bem. O que mais? Ou seja, eu voltar para aquele local que a pessoa me recebeu e posso passar um mês, dois, sempre estou de coração para me receber. Perfeito. Perfeito. Então essa pergunta retórica é para que nós venhamos nos avaliar. Tanto para pessoas que retornam, como para pessoas que chegam. Precisamos, lembra, igreja é lugar de igualdade. Ah, mas fez isso, fez aquilo. Né? Seu dever não é estar, só um momento, irmão. Seu dever, o nosso dever não é estar com um martelo para traçarmos julgamentos. O nosso dever é sempre estar com os nossos braços abertos para acolher. Aquilo que vai ser tratado, aquilo que vai precisar de um tratamento, isso vai vir posteriormente. Mas o nosso dever é sempre de estar de braços abertos. Por favor, meu irmão Joviano. Você falou agora na igualdade e eu tenho visto que a nova geração, você também falou em faixa etária, né, na hora essa nova geração, ela não está sendo ensinada ou não consegue pôr em prática o acolher e dar atenção aos menores. Eu tive isso, por exemplo, num colégio tem um porteiro, no colégio tem um zelador, no colégio tem todas aquelas pessoas que são dos serviços gerais, e os alunos parece que passam por eles como se fosse esse birô, isso aqui, sabe? Não só os alunos pequenos, mas os jovens. Eles, sem querer, distratam as pessoas que têm posições sociais inferiores. E o exemplo da igreja, de uma igreja saudável, ela passa dessas paredes. Perfeito. No hospital, no colégio, onde quer que seja, no supermercado, né? Nós precisamos refletir o que Cristo faz na nossa vida, né? Com certeza. Em todas as áreas, a unidade ela vai de mal a pior. O amor já se foi. O supermercado lá no supervisor, o policial ali,
você passa a dar um bom dia, um cumprimento. A pessoa que está com você passa, o cumprimento, ela vai se sentir acolhido, sentir o seu amor para com ele. Então, realmente, isso acontece no dia a dia, a unidade vai com o avião. Perfeito. Às vezes é porque nós estamos com a visão um pouco equivocada. Existe um ditado que ele é bem latente: de casa vai à praça. Ou seja, o que você aprende em casa, você vai demonstrar lá fora. Foi o que o nosso irmão Joviano falou. E o que nós aprendemos aqui, nessa família, nessa nossa segunda casa, que de fato nós devemos ter esta visão. Ah, irmão, mas é tanta gente falha, pecadora, eu não gosto de fulano, eu não gosto de ciclano. Você tem que mudar essa sua, nós temos que mudar essa nossa visão. Família, qual é a família que é perfeita? Me diga aí. Eu tenho algumas características diferentes da minha esposa e ela também tem algumas características diferentes de mim, mas nós formamos uma família, nós escolhemos viver junto e buscar sempre a paz dentro da nossa casa, ter respeito de um para com o outro e seguir as nossas vidas de forma plena. A igreja também precisa ser da mesma forma. Somos pessoas diferentes, com características diferentes, num só objetivo, no mesmo intuito: sempre adorar e engrandecer o nome santo do nosso Senhor, de forma perfeita, a mais perfeita possível. Mas em algumas coisas nós falharemos, alguém nós vamos decepcionar, mas como família e usando a palavra de Deus, nós devemos sempre buscar estar bem, estar em paz uns com os outros. Nós temos que ser luz, em qualquer que nós estejamos, temos que ser luz, temos que acolher o próximo, que é mal próximo. Perfeito. Não é só aqui na casa do Senhor, não. Perfeito. Irmão Samuel? A irmã Joyce pontuou que existem pessoas que preferem ir para igrejas maiores para não ter tanto contato, né? E aí o senhor bem pontuou a ideia de família, né? Que aqui é uma família da fé. Eu acho que em nenhum momento nas escrituras, eu pelo menos não vejo, se pede uniformidade. Uniformidade é a mesma forma, é o mesmo jeito. O Joviano tem o jeito dele, às vezes eu tenho o meu jeito, tem pessoas mais expansivas, tem pessoas menos expansivas, tem pessoas que gostam mais de ler, outras não, e nisso a multiforme graça de Deus ela é revelada, né? E nós devemos ser unânimes, no sentido de termos unidade, mas não precisa ter necessariamente uniformidade. Por que eu pontuo isso, né? Além da igualdade, tem que ter a comunhão e, inclusive, o suficiente para que haja confrontação, né? Eu acho que igualdade restringe o conceito no sentido de todo mundo igual, né? Mas aqui, além de sermos iguais, nós também temos que procurar edificar, melhorar, confrontar, e isso vai gerar atritos. Isso não é diferente de acolhimento. Você está sendo acolhido. E porque está sendo acolhido, está sendo poldado e mudado. Perfeito, perfeito. Já pego esse galho do Samuel, e já uso aqui para a nossa próxima pergunta. O que pode acontecer com um novo crente, ou seja, uma pessoa que está chegando agora, como comumente é dito, com um novo convertido, que não é devidamente acolhido? O que pode acontecer? Eu cheguei hoje, poxa, estou conhecendo, estou gostando, legal, mas o que acontece comigo? Eu quero ficar aqui com vocês, meus irmãos, eu quero aprender com vocês, mas o que acontece comigo se eu não for devidamente acolhido? Ficar triste, ficar abatido, eu não permaneço. Aí peguei o galho, lembra que eu peguei o galho do Samuel? O Samuel falou que não necessariamente o acolher é apenas o receber e o abraçar e o estar
mostrando sorrisos, mas também é mostrar ensinamentos e muitas vezes até enfrentamentos, não é? Isso posteriormente. Assim, a questão da igreja não acolher uma pessoa que chega, eu acho que para mim é um sinônimo de frieza espiritual. E a pessoa que chega e não é bem acolhida, pode ser que também isso acabe esfriando a pessoa em buscar, porque é um comportamento ali que ela desaprova de certa forma, mas que não contribui para que ela prossiga. Perfeito. Segundo a nossa revista que nós estamos lendo, existe aí 3 pontos que nós vamos ler, que é 3 fardos. É o fardo da carne, o fardo do mundo e o fardo do diabo. Geralmente essas 3 coisas, elas tendem a atacar a pessoa que vamos comumente falar como comumente é falado, atacar um novo convertido, atacar uma pessoa que está chegando agora. Para quê? Para que cause aquilo que o Ângelo acabou de falar, frieza e vontade de desistir. Isso acontece se o novo crente não for acolhido e devidamente, como disse o nosso irmão Samuel, ensinado. Agora, o que acontece com aquela pessoa que se mudou de uma cidade e ela começa a frequentar a nossa igreja e ela não é bem acolhida? A pessoa se mudou, veio, chegou na nossa igreja, olha, eu vim de uma cidade tal e estou aqui, eu quero congregar. O que acontece se você não estiver nem aí para ela? É bem simples. O que acontece, irmã Lidiana, irmã Laís? Vocês chegaram hoje de uma viagem, se mudaram aqui para Caucaia. Aí vocês vêm para uma igreja e vocês não são bem acolhidas. O que vai acontecer com vocês? Pronto. Simples assim, a resposta é essa. A pessoa vai procurar outra igreja. O que pode acontecer agora com um não crente? O que aconteceu finalmente, vou lá para uma certa igreja, aí eu entrei para cá e ficou. A nossa boa qualidade, pela misericórdia do Senhor, nos tem ajudado, não é? Graças a Deus. O que pode acontecer com um não crente, quando chega em nossa igreja e não é bem acolhido? Olha, primeiro nós tratamos de uma pessoa que era nova convertida. Não, só pegando o gancho que o senhor deu, né, com relação a uma pessoa que está chegando na cidade e tal. Se uma pessoa chegar aqui na cidade e disser que não tem um canto para morar, chegou com os filhos, qual seria o papel da igreja? O ideal é que a igreja acolha. Se não tem nenhuma casa de nenhum dos irmãos disponível, o ideal é que a igreja acolha em suas próprias instalações. O ideal é isso. Mas de maneira nenhuma deixar a pessoa ao relento, como nós dizemos, né? Tá bom? Agora nós tratamos de um novo crente, nós tratamos de uma pessoa que já era crente, que já veio para a nossa igreja. Deixa eu fazer só a terceira pergunta, que o nosso tempo está correndo. Quando fica dinâmico assim, o tempo vai embora, né? Então, o que pode acontecer com um não crente, presta atenção, a pessoa não é crente, ela chegou na nossa igreja, mas nós... veio algum não crente hoje? Nem vi. O que pode acontecer? A pessoa só vai não continuar? Uma pessoa não crente, não foi dada nenhuma atenção a ela quando ela chegou na nossa igreja. O que isso vai gerar? Uma pessoa não crente. Perfeito. Uma visão errada sobre a igreja. Agora, pegando o galho da irmã Laíris, e o que essa visão errada vai fazer? Uma pessoa se decepciona com a igreja, paralelamente a Deus daquela igreja é uma pessoa que não tem.
Perfeito. É um dos focos, né? Que é pregado lá na prática. Perfeito. Elas. Ela usa da mesma forma. E ela sentiu, né? Da mesma forma que se ela se sentir acolhida, ela irá fazer o papel de divulgar com boa forma ela foi bem tratada naquela igreja, da mesma forma ela vai divulgar como aquela igreja não deu atenção, como aquela igreja destratou ela. Não deu importância à pessoa dela. Venha dar aula, rapaz. É. Divulgar. Você já prestou atenção que grandes centros turísticos, bons restaurantes, bons cafés, boas lanchonetes, o que mais? Boas cidades para se morar. Você já prestou atenção que geralmente essa divulgação é acontecida boca a boca? Já prestou atenção nisso? Ah, você quer ir para onde? Para canto tal. Ah, já fui lá. Ó, show. Você quer ir jantar aonde? Não, um restaurante tá. Rapaz, você vai amar. É assim que as mulheres dizem, né? Amiga, você vai amar, amiga. Lá é muito bom. Tem até a indicação do prato. Peça isso, isso e aquilo. A igreja também, ela tem esse papel. Quando um não crente vem, que ele não é bem recebido, que ele não é bem acolhido, ele vai... Eu fui lá na igreja, mano. Rapaz, presta... Olha, presta não. Os caras não estavam nem aí. Os jovens da minha mesma idade não estavam nem aí pra mim. Eu tava lá igual um estranho e saí como mais estranho ainda. Se esse é o Deus deles, eu não quero. Um pregador disse que essa também foi uma das principais decepções de Mahatma Gandhi. Quando ele chegou a entrar numa igreja, que por conta dele não estar bem vestido e ainda está sujo, ele também foi discriminado. E por conta daquilo, a dureza do seu coração aumentou. E ele disse que não queria ser um cristão daquela forma. Ele queria Cristo, mas não queria ser um cristão da forma que aquela igreja era. Por favor, meu irmão. Amados, aconteceu comigo algo muito estranho, mas é porque faz parte da vida da gente. Teve um período que eu passei 4 anos longe dos caminhos do Senhor. E nesse período eu vivi tudo que não deveria ter vivido, né? E numa das noites eu estava muito carente de Deus, sem me dobrar para Deus. Mas eu entrei numa igreja com o objetivo só de ouvir a palavra, igual a irmã falou ali. Eu só queria ouvir a palavra. E aí eu pedi o rapaz para colocar uma cadeira lá atrás, ele colocou, e eu vi que desceu alguém do púlpito e veio até a mim querendo o meu nome e informações. Eu disse: não, amado, eu estou aqui só para ouvir a palavra. E ele voltou pelo outro lado, entrou, subiu lá e de alguma forma chegou ao preletor, a pessoa que estava com o microfone. E aí a pessoa que estava com o microfone disse assim: existem pessoas que vêm à igreja e não quer ser identificado. E aí falou que essa pessoa poderia estar sendo endemoniada e falou algo tão pesado, e eu vi que era comigo e eu me retirei. Eu estava perto da porta, me retirei. Quando eu saí, eles deram tanta glória a Deus, fizeram uma festa, porque disseram que eu estava endemoniado e aquilo ali era Satanás. Eu lembro da passagem que os próprios discípulos, os próprios apóstolos que andavam com Jesus, vocês vão lembrar dessa passagem também, certa vez disseram para o próprio mestre, para o próprio Senhor: Senhor, vem uma mulher aí correndo atrás de nós, e ela já está importunando a gente há um bom tempo. O que foi que ele disse para o mestre dizer para elas? Despede-a. Despede. Era o conselho dele. Olha o conselho. Despede, bota para fora. Não queremos ela importunando.
antes do... É você, Daniel, que vai? Pode falar. Antes de você, meu querido, por favor, irmã Thaís, a senhora queria fazer um... E eu lhe cortei naquela hora, mas... Tá bom? Ah, tá certo. Meu irmão Daniel, por gentileza. Você fez referência ao Mahatma Gandhi, Sim. em relação à experiência pessoal dele com a igreja. Sim. E esse é um episódio na vida de um homem que é fora do contexto evangélico, fora do contexto gospel, um homem que era hindu, que fala muito a respeito de como a igreja ela é porta-voz de Cristo. E ela pode tanto abrir portas quanto fechar portas para aqueles que são incrédulos. No caso dele, ele chegou a frequentar um culto na África do Sul. Quando ele foi até lá, um dos responsáveis pela administração da igreja, conduzindo o culto, perguntou: o que é que você veio fazer aqui? Aí usou a palavra kafir, que é um termo pejorativo para se referir aos negros que habitavam naquela região da África do Sul. Aí ele foi e falou: eu vim assistir o culto, gostaria de assistir o culto. E em resposta ele obteve: não há espaço para alguém como você aqui. Posteriormente, quando ele foi perguntado por um entrevistador em uma entrevista sobre o porquê que ele fazia tantas referências a Cristo nas suas obras, seus escritos e discursos, mas ainda assim rejeitava ser um seguidor de Cristo. Por que ele rejeitava a Cristo? Aí ele falou: não, eu não rejeito o seu Cristo, eu amo o seu Cristo. Eu só creio que muitos de vocês são bem diferentes do vosso Cristo. Então, a maneira que nós recebemos, e aí que existe uma sutileza nessa questão do acolhimento, né, que nós estamos aprendendo hoje. Nós precisamos dispensar acolhimento tanto para crentes quanto descrentes aqui dentro da igreja. Porque nós não sabemos como aquele descrente irá se portar, se Deus vai operar uma obra de regeneração, se Deus vai chamar aquela pessoa para o seu rebanho. Mas nós, como igreja, temos a nossa responsabilidade e papel de reluzir para os de fora a glória e a luz que há aqui dentro. Então, acredito que essa questão do acolhimento, muitas vezes algumas pessoas tendem a ser bem reducionistas e dizer que esse não é o essencial de uma igreja, o essencial é a doutrina, o essencial é o ensino, a pregação fiel da palavra. A igreja ela se sustenta em pilares: doutrina, comunhão e sacramentos, que são as 3 características da igreja primitiva em Atos 2. Então nós devemos manter tudo isso em equilíbrio para não ignorar um pilar em favorecimento de um outro. Pregação, comunhão, administração dos sacramentos são as marcas, inclusive, que nós acreditamos ser uma igreja saudável. Perfeito, perfeito, perfeito. Queridos, vamos continuar com a nossa leitura para a gente não se atrasar. E o próximo tópico é: demonstre interesse. O mundo moderno, com o seu ritmo alucinante, fez crescer a população e aumentar a solidão. Pessoas se acotovelam nas ruas, nos ônibus, nos metrôs, nas escolas, nas praias, nos estádios, mas ninguém conhece ninguém, nem quer conhecer. Mas na igreja, por menor e por mais apertada que seja, Deus espera uma realidade bem diferente. O Senhor quer ver manifestação de amor, de comunhão e de interesse mútuo. Afinal, somos família, filhos de Deus. O conselho de Paulo é que não apenas cumprimentemos, que tenhamos a disposição de ajudar aqueles que estão chegando, os novos convertidos e os fracos na fé, a carregarem os seus pesados fardos. Que fardos são esses? Vamos lá, o primeiro fardo, o fardo da carne. Por gentileza, vou pedir alguém para ler. Irmã Lidiana, leia aí o fardo da carne. Aqueles que são ainda fracos na fé sofrem um conflito antagônico entre o bem e o mal, entre fazer a vontade de Deus ou satisfazer os desejos da carne. Precisamos demonstrar interesse por eles, solidariedade e disposição de ajudá-los, aconselhá-los e interceder pelas vidas deles. O fardo da carne, você acha que é um fardo, principalmente para uma pessoa que está chegando, é um fardo que ele atrapalha a vida espiritual da pessoa? Sim.
De que forma que ele atrapalha a vida espiritual da pessoa? Porque a pessoa começa, quanto mais próxima, quanto mais a pessoa se aproxima de Deus. Porque quanto mais a pessoa se aproxima de Deus, mais ela se reconhece sujo. Então, a questão do fardo da carne, a questão do conflito antagônico, é que a pessoa ela pode se ver cada vez mais indigna de buscar, de poder usufruir do que Deus provê. Perfeito. Para nós, muitas vezes, nós fazemos algo, nós já praticamos algo que muitas vezes é muito sacrificioso para outras pessoas, principalmente para pessoas que chegaram ontem, que chegaram há pouco tempo ou que estão retornando. Eu achei interessante, certa feita, o que o Samuel postou no grupo, e ele disse: irmãos, se alguém tiver alguma dúvida, se eu estiver inserindo alguma coisa aqui que você não disse, você me fala, tá, Samuel? Se alguém tiver alguma dúvida sobre por que guardamos o dia do Senhor, por que devemos adorar mais e mais ainda o santo nome do Senhor nesse dia, por que nós guardamos o domingo, se alguém aqui do grupo tiver alguma dúvida quanto a isso, me avise que eu estou disposto a tirar a sua dúvida, estou disposto a trazer explicação. Foi mais ou menos assim, não foi? Você postou? Então, isso que nós estamos fazendo aqui, estando aqui presentes numa EBD, numa manhã de domingo, às vezes é sacrificial demais para outras pessoas. Por quê? Porque no domingo de manhã, às vezes, o fardo da carne que aquela pessoa tem, ela quer estar onde? Deitado dormindo, ou na praia, ou fazendo qualquer outra coisa que venha alimentar a carne. Por isso que nós devemos, assim como Samuel, mostrar a importância de guardar o dia do Senhor. Eu estou usando como exemplo, mas existe N coisas em que a nossa carne, ela sofre, ela faz, na verdade, quer fazer, na verdade, interferência na nossa vida espiritual. E muitas vezes a pessoa não tem conhecimento nenhum. Por isso que é importante nós acompanharmos as pessoas que estão retornando ou que estão chegando, para que elas possam vencer este fardo da carne. Nas últimas 2 semanas, eu tive a oportunidade de conversar com 3 pessoas, né, que eram evangélicas e deixaram de ser evangélicas por causa do pecado da homossexualidade, né? Outro exemplo. E a gente está falando sobre isso, fardo da carne, né? Conversando com essas pessoas, eu me perguntei, né? Talvez não com essas palavras, mas agora com essa aula, sem dúvidas, se acolhimento também não é suportar alguns processos dessas pessoas, né? De entender que elas talvez voltem a cair, escutá-las e não desestimulá-las ou não taxá-las como descrentes, né? Eu acredito que o acolhimento, ele não coloca a doutrina de lado, né? A doutrina é o que nos guia e ela é o nosso referencial de acolhimento, mas também a nossa doutrina fala sobre suportar os debilitados na fé, suportar aqueles que precisam de ajuda. E no acolhimento, a gente talvez tenha que suportar alguns processos que sejam demorados. Imagine que uma pessoa que tem o padrão como um transexual, né? Talvez demore até ela deixar de se vestir como uma mulher e talvez entender algumas coisas, e nós devemos ter muita sabedoria, e à medida em que nós confrontamos determinados padrões, nós também consigamos acolher aquilo que Cristo tem feito na vida dessa pessoa, né? Eu acho que suportar o fardo da carne é também suportar o processo do fardo da carne. Perfeito.
O próximo que nós vamos ler é o fardo do mundo. Eu estou correndo um pouquinho, amados, que já é 10h31, tá bom? O fardo do mundo, os novos convertidos e aqueles que não crescem na fé, que não cresceram na fé, são bombardeados dia e noite pelos gracejos, insinuações e insultos da sociedade, dos amigos e da própria família. Eles precisam do nosso apoio e compreensão para vencer essa difícil etapa da vida. Amados, esse fardo nós vemos com pessoas que já estão até mesmo há um bom tempo conosco, na igreja. O fardo do mundo são pessoas que insultam com os novos convertidos ou com as pessoas mesmo cristãs que já estão há um bom tempo e que ficam a todo tempo tentando fazer com que aquelas pessoas desistam, parem. Peguei um gancho do Samuel e digo, olha, é preciso que nós venhamos ter muita sabedoria. Por quê? Porque às vezes aqueles que estão insultando aquele jovem, ou aquela mulher, ou aquele homem, são familiares muito próximos, e como que eu vou aconselhar aquela pessoa que está passando por aquela determinada situação, se quem está, muitas vezes, meu irmão Heron, insultando ele é a mãe? É o famoso, e é porque é crente, né? Ela faz isso e é porque é crente. Justamente. Então isso faz parte do acolhimento também. Por quê? Porque é o cuidado. Nós precisamos ter muito cuidado quando nós... Outra coisa também, para nós chegarmos a uma pessoa, nós temos que dar um bom testemunho de vida, tem que ser isso, porque como é que eu vou aconselhar a pessoa que vive no homossexualismo, ou faz algo errado, se eu uso o meu testemunho é igual o pior que é o dele? Precisa ter uma vida cristã exemplar. Por isso que foi batido muitas vezes aqui que nós precisamos dar o exemplo. Então, queridos, o fardo do mundo também, ele precisa cuidadosamente ser vencido por estas pessoas que estão chegando, porque, olha, eu mesmo, quando era novo convertido, uma prima e alguns primos me bombardearam. O quê, cara? Cara, tu tem uma vida toda pela frente. Deixa dessas besteiras, cara. Cara, tu tão novo, tu tão jovem. Olha o que é que o mundo quer apregoar para nós. Tu tão novo, tu tão jovem. Tu vai abrir mão dos nossos prazeres, das nossas coisas, das nossas práticas, para viver com uma vida... é até uma frase que eles gostam muito de falar. Para viver com uma Bíblia debaixo do braço. Então, muito cuidado, e que as nossas instruções, que nos nossos acolhimentos, nós venhamos ter êxito, sucesso, para vencer estes desafios, digamos assim, que não são fáceis. Alguém quer fazer? Não? O terceiro fardo é o fardo do diabo. Ninguém está mais interessado na ruína daqueles que já estão fracos do que Satanás. As tentações, elas são constantes e às vezes vêm até mesmo de dentro da igreja. Eles precisam sentir que estamos interessados no bem deles, para que se sintam amparados, fortalecidos. O autor da revista vai dizer: certa vez li um pensamento que dizia: a igreja é o único exército que abandona os seus feridos. É triste, mas é verdade. Precisamos mudar essa infeliz realidade. O abandono acontece pela falta de persistência, pelo comodismo, pela indiferença e pelo desinteresse dos próprios cristãos. Que nós não venhamos em momento algum cair nesta frase aqui que ele diz: a igreja é o único exército que abandona os seus feridos. O tio Toninho
Eu tiro por mim, porque eu e a minha filha passando por algum momento difícil esses dias, né? E que o Senhor está restaurando para a glória de Deus. Só uma, por favor, não citem nomes de denominações, tá bom? Aí, o pastor aqui local, ele tomou conhecimento, os demais irmãos da mesa, e fizeram a bondade, né? Cordialidade de visitar a minha família, e fomos bem instruídos, para a glória de Deus. E uma certa igreja, eu comuniquei o fato e passou batido, né? Não houve acolhimento, não houve amor, né? Então, como é que se diz? É muito importante essa parte do acolhimento, né? E eu senti acolhido aqui nesta igreja aqui do Nova Metrópole, né? Aqui em Fortaleza, né? Ceará, Brasil. É muito importante aqui no Nova Metrópole, essa igreja presbiteriana de Nova Metrópole, porque aqui há o verdadeiro acolhimento e que permaneça esse amor ao próximo, esse amor aos que estão chegando, porque eu dou testemunho que é a marca registrada da Igreja Presbiteriana de Nova Metrópole, que pertence a Monte Sião, em Fortaleza. Amém. Você sentiu um soldado que não foi acolhido pelo seu próprio batalhão? Exatamente, isso foi o que eu senti, né? Mas tiveram outros guerreiros de outro batalhão que chegou junto. Glória e nós estamos aqui para a glória de Deus. O Senhor tem restaurado e eu creio que Ele vai restaurar mais ainda, e que Deus abençoe todos que fazem parte da igreja de Nova Metrópole. Glória a Deus. Ângelo. Queria acrescentar também, porque eu não lembro se foi o Samuel, foi tu que falou sobre a questão do a gente ter paciência, às vezes, com o pecado do nosso irmão. A gente, mesmo a gente tendo que resgatar aquela pessoa, a gente fazer isso com amor. Porque muitas vezes o que acontece? A gente sabe que o irmão passa por um certo problema, digamos, às vezes um vício ou algo assim do tipo, e a gente fala muito para dizer assim, o irmão, ele, toda a vida a gente tem que dar conselho porque ele faz isso, isso e isso. A gente olha muito como um fardo, como algo assim, negativo. É um trabalho que a gente não queria estar fazendo. Então acho que o que falta muito é a questão daquele investimento do irmão. A gente sabe que o irmão ele tem certo problema, a gente auxiliar, a gente tentar investir no irmão toda a vida. Porque muitas vezes, por conta desse julgamento que a gente faz ao irmão toda a vida nessa mesma coisa, é que o irmão às vezes se sente mal, porque ele tem a dificuldade, ele reconhece aquele vício, mas não consegue largar por si só. Então, isso acaba afastando a pessoa, fazendo com que ela deixe de buscar, porque ela pensa, eu não tenho jeito. Então, acho que assim, às vezes falta um pouquinho mais de fé. Perfeito. Sem citar denominações, quanto a este exemplo, eu acho que nós devemos ser semelhantes a Desmond Doss. Eu acredito que muitos de vocês já ouviram falar, não? Desmond Doss. Desmond Doss, ele foi um soldado americano que lutou na Segunda Guerra Mundial, e ele lutou para não usar arma numa guerra. Ele foi levado até mesmo a julgamento para não portar arma numa guerra. Puxa, que negócio controverso, não é? Numa guerra você vai para matar, eliminar o inimigo, não é? Entretanto, ele tinha como objetivo servir o seu país e ter como alvo salvar vidas. E naquela sua missão, você lembra quantos soldados feridos ele? Mais de 70 sozinho, mais de 70 homens ele desceu lá do cume da serra, lá em alguma localidade do Japão, onde estava acontecendo a Segunda Guerra Mundial. Okinawa, não é? Okinawa, no Japão.
E ele conseguiu descer daquele cume, daquela serra, mais de 70 homens. Ele não portava rifle e ele estava totalmente, digamos assim, desprotegido, apenas o próprio Deus que o protegia. E ele chegou a resgatar um homem que precisou ir a júri, ir a tribunal, para poder ter esse direito de ir para a guerra sem portar uma arma, sem portar um rifle, com o objetivo de salvar pessoas. Que nós venhamos ter este objetivo, que nós venhamos ter esta visão de estarmos prontos para acolher, para cuidar e para tratar de pessoas, que é necessário muitas vezes o que o Ângelo falou, o que o Joviano falou, o que o Samuel falou, o que muitos aqui falaram, paciência. Se nós não tivermos paciência, nós fracassaremos. Um amor sacrificial que requer justamente a paciência. Esse tópico 2, eu vou ler ele rapidamente. Eu acho interessante a gente ler o 3, né? Demonstre respeito, a parte lá 3, para a gente ganhar um pouquinho de tempo, porque aqui no 1 e no 2 ele vai tipo que chover no molhado. Os fortes devem suportar as fraquezas dos fracos, os fortes devem se preocupar com os fracos, isso também já foi dito aqui. E o tópico 3, os fortes devem promover o bem-estar dos fracos a fim de edificá-los. Paulo disse que cada um de nós deve agradar ao seu irmão para o bem dele, a fim de que ele cresça na fé. Cuidado, muito cuidado, porque senão nós vamos cair no relativismo. Cada um de nós deve agradar o seu irmão para o bem dele. Se nós formos ler apenas essa parte do versículo, nós vamos causar algum dano a doutrinas santas, a ensinamentos santos. Então, devemos agradar o nosso irmão? Sim, mas a fim de que haja crescimento dele na fé. Como já havia ensinado, por isso procuremos sempre as coisas que trazem a paz e que nos ajudam a fortalecer uns aos outros na fé. Mas se não fizermos isso com todo o respeito, acabamos levando-os a tropeços em vez de edificá-los. Nós precisamos demonstrar respeito com quem é diferente. Sim. Mas nós devemos sempre nos... como é que eu posso dizer? Nós devemos sempre ceder aquilo que os diferentes trazem para nós como exigência, como uma demanda? Não. Perfeito. Minha irmã Thaís, por gentileza. Não lhe atrapalharei agora. Eu não sei se está ligado. Tá, ligado. Enfim, tenho dificuldade de falar no microfone. Mas dentro do que a gente estava falando sobre o multipluralismo, que o Samuel falou, e agora pegando o gancho também do seu Heron sobre verdade, e falando sobre também o tópico aqui sobre respeito, eu acho que é muito importante a gente entender sobre o que é acolhimento não só dos visitantes, mas acolhimento e comunhão sobre os que estão aqui na igreja, e sobre como falar sobre ensino e repreensão. Nós entendemos que nós temos que falar a verdade, e é o que nós temos que fazer, falar a verdade. Mas como falar a verdade? Então a igreja erra muito em como falar a verdade. Então nós não temos falado em amor, e nós não temos falado para construir, nós temos falado muitas vezes para destruir o irmão. Nós não medimos a temperatura de como nós temos exortado as pessoas, e isso é terrível. Na realidade, eu acho que isso é uma na realidade, a consequência do distanciamento, da mágoa, né, das feridas que demoram a ser cicatrizadas, elas são tão presentes quando eu converso com as pessoas, quando eu percebo ou ouço alguma coisa sobre aconselhamento. Eu
percebo que isso não é uma característica de Nova Metrópole, é uma característica da Igreja de Cristo. As cicatrizes que ficam pela maneira como a verdade é falada. E aí, dentro do multipluralismo, todos nós aqui somos diferentes, e glória a Deus por isso. Ele fez as diferenças, né? E ele se alegra com isso. E se a gente tem esse multipluralismo dentro daquilo que é dom, daquilo que é talento, nós também temos os nossos pecados. E muitas vezes, aqueles que estão fortes, né, como a revista fala, julgam ou distanciam aqueles que estão mais fracos ou tendem a cair em pecados que aqueles não caem e falam de maneira inapropriada e vivem de maneira inapropriada dentro disso, e eu percebo o quanto que isso é destrutivo para a comunhão e para o acolhimento dentro da igreja. Falam de maneira inapropriada. Perfeito. Perfeita a sua análise, viu? Lhe atrapalhei naquela hora, mas agora, show. Queridos, olha, pegando o gancho da irmã Thaís, falam de maneira inapropriada. Por quê? Porque não tem paciência, que falou o nosso irmão Ângelo, e o trio que está bem aqui, bateu muito nessa tecla. E não tem paciência com os fracos, a fim de edificá-los. Vamos dar um exemplo? Você já pensou? Estamos nós aqui, e está no nosso meio aqui, também não vou citar a denominação, mas está no nosso meio aqui uma pessoa daquela denominação que nós conhecemos, que é proibido tomar café. De repente, quem é que eu uso como... Vou usar um de casa, né? De repente a irmã Laíris chega para ele e puxa, irmão, você não vai tomar um café? E ele diz, não, eu não tomo. Deixe de besteira, rapaz, deixe de frescura. Não é? Justamente o que a nossa irmã Thaís acabou de frisar. Muitas vezes algo que parece ser simples para nós, que parece que é uma bobagem para nós, mas que vai ferir outras pessoas. E se for a primeira vez daquela pessoa que está aqui no nosso meio, ou está em alguma igreja, se for a primeira vez daquela pessoa, a pessoa vai ficar... Me chamaram foi de fresco por causa disso, por causa daquilo, disse que era bobagem. Ao invés de trazer um ensino, ao invés de trazer o porquê, de trazer uma explicação, foi soltada uma palavra ofensiva, uma palavra de destruição para aquela pessoa. E é a partir daí que pessoas se distanciam mais e mais e criam aquela velha máxima, não, esse pessoal aí é tudo igual, são todos iguais. Nenhum presta. A gente não ouve falar muito nisso. Nosso irmão Emerson. Eu lembro daquela passagem, acho que é de 1 Coríntios, que fala a respeito do irmão forte e do irmão fraco na fé, né? Que tinham uns que não queriam comer carne porque achavam que era pecado, né? E outros que comiam, né? E Paulo vai dizer que os que comiam a carne eram irmãos fortes, né? E que os fracos acreditavam que se eles comessem eles estariam pecando, né? Só que ao mesmo tempo o apóstolo Paulo ele vai falar que os fortes eles teriam que tomar cuidado com a liberdade deles para que não fizessem os fracos tropeçarem. Então a gente é mais naquele sentido que o senhor e os rapazes ali falaram, né? De ter a paciência e se privar de certo modo da sua liberdade em favor do seu próximo, em favor do seu irmão. Outro exemplo do que a irmã Thaís falou sobre falar a verdade, mas que não é feito de forma amorosa, me fez lembrar aquela mensagem que o irmão Daniel levou para o PH, né? A respeito de Bildade, que falou a verdade para Jó, mas aquele momento não era um momento oportuno. Perfeito. O pastor Iago Martins, ele até comentando a respeito desse ato, né? Ele fala que às vezes a pessoa só quer ser ouvida. Você não precisa chegar e falar. Você não precisa.
basta ouvir. Aquele momento, deixa ele descarregar, depois que ele falar, você pode, se a pessoa lhe der a liberdade, você pode aconselhar ela, mas em amor. Perfeito, perfeito. Uma aplicação, falta respeito, quando queremos colocar os novos convertidos, assim como os antigos convertidos, porém fracos na fé, em nossa forma. Falta respeito quando cerceamos as iniciativas dos neófitos ou despreparados por achá-las infantis. Ou seja, chega alguma pessoa que chegou há pouco tempo, há pouco momento, dá uma ideia, dá uma visão, e às vezes você deixa de abraçar aquela visão que é uma boa visão, que é uma boa ideia, que é uma boa opinião, porque está vindo de um neófito, porque está vindo de uma pessoa que chegou agora. E muitas vezes aquela é uma boa ideia, uma boa opinião. Então isto serve para que nós venhamos aplicar na nossa vida. Falta respeito quando não demonstramos a devida tolerância para com aqueles que ainda não conhecem nossas regras, ou conhecendo-as, não se conformam com elas. Queridos, vamos dar uma corridinha. Demonstre aceitação com os fracos e demonstre aceitação com os fortes. Demonstrar aceitação com os fracos é óbvio, não é? E demonstrar aceitação com os fortes? Devemos? Devemos? Devemos. E muitas vezes nos falta maturidade para isso. Por quê? Porque, será que fulano de tal vai tomar o meu lugar? Porque ele é um homem letrado, ele é um homem entendido, ele é um homem que sabe, ele é um homem estudioso. Glória a Deus por isso, meus irmãos. A igreja não é lugar para nós sentirmos ciúmes. Não. A igreja é lugar que pessoas vêm com as suas qualidades e com os seus defeitos e vêm de forma simples e humilde para juntos adorarmos o santo nome do Senhor. Então, deve haver um complemento. Ciúme jamais. Ora, se eu vou ter ciúme do Samuel, porque o Samuel tem muito mais inteligência do que eu. Glória a Deus, meu irmão. Prossiga na sua vida. Me ensine. É assim que nós devemos prosseguir. Me ensine, me ajude. Me faça ver o que eu ainda não consigo ver. Me faça entender o que eu ainda não consigo entender. Então, igreja não é lugar para nós darmos lugar a ciúmes. Outra coisa interessante é que às vezes a gente olha para um irmão forte, a gente pensa assim: rapaz, esse irmão ele nunca vai cair, porque ele está tão próximo de Deus, ele é uma pessoa tão santa, que ele não passa pelas mesmas dificuldades do que eu. Então tem uma quebra de contato, né? A pessoa acha que está separada, né? Só que às vezes esse irmão, por mais que ele esteja na liderança da igreja, por exemplo, um pastor, ele acaba ficando isolado. Por quê? Porque ele está ensinando e as pessoas veem ele como algo separado delas. Super-herói. E não é, às vezes ele precisa do apoio, do acolhimento da igreja. Com certeza. Até o irmão forte, até o irmão mais sábio, até o irmão mais inteligente precisa ser acolhido. Por quê? Porque ele também tem os seus sentimentos. É porque eu conheço, é porque eu sei, é porque eu sou isso, eu sou aquilo, mas eu não sinto tristeza, eu não sinto amor. Muito pelo contrário. É necessário que nós venhamos também olhar para pessoas que até estão como fortes, até são vistos como fortes, mas que também precisam do acolhimento. E um abraço, e um sorriso, e uma palavra de ânimo faz muita diferença, até para aquele que está forte. Ouvir também. Vamos lá para demonstre esperança. Demonstre esperança. Paulo termina os seus conselhos dizendo que Deus, que nos dá essa esperança,
encha vocês de alegria e de paz por meio da fé que vocês têm nele. O que dava esperança ao apóstolo era ver o progresso que o Evangelho vinha promovendo na vida dos cristãos romanos. Em primeiro lugar, por meio de Jesus Cristo, dou graças ao meu Deus por todos vocês, pois no mundo inteiro se ouve falar a respeito da fé que vocês têm. E era essa esperança que lhes permitia momentos de alegria e paz. Os crentes romanos ainda não eram perfeitos, mas já demonstravam alguma mudança. Da mesma forma, devemos depositar esperança, aquilo que o Ângelo falou, devemos depositar esperanças na restauração ou progresso espiritual daqueles que hoje se acham fracos na fé. Isto é, aqueles com quem temos convivido e cujo esforço para melhorar percebemos. Nossa esperança lhes dará esperança, nossa alegria lhes trará alegria, e nossa paz os fará descansar na certeza que serão vitoriosos. Você tem esperança naquelas pessoas que você muitas vezes no seu consciente diz: para esse aí não tem mais jeito não. Quantas vezes nós dizemos isso em nosso coração, em nossa mente? Não, para esse daí não dá mais certo não vou mais pregar, eu não vou mais falar, eu não vou mais acolher, eu não vou mais aconselhar. Vem ou não vem isso à mente da gente? Eu não vou mais falar, eu não vou mais aconselhar, desisto totalmente disso, desisto, não tenho mais esperança, não. Minha esperança morreu para essa pessoa aí, não dá mais. Existe isso ou não existe? Existe. Uma coisa que eu acho muito assim, engraçado é a questão porque diz para amarmos o próximo como a nós mesmos. E em algum momento a gente já se encontrou num local onde a gente pensou que não tinha mais saída. Já se encontrou em um momento da nossa vida espiritual que a gente talvez até quisesse desistir. Às vezes por a única faísca assim de esperança alguém teve em você, às vezes uma conversa simples que fez você mudar de opinião, que fez você querer recomeçar, é o que salva a vida espiritual da pessoa. É o que salva. Então assim, às vezes a gente tem que pensar no próximo, e se fosse eu que estivesse passando por uma necessidade, e às vezes uma conversa, se eu soubesse que uma conversa me converteria mais do que anos da minha vida. Então assim, é o que falta. É porque isso justamente é demonstrar interesse. Dentro da nossa casa, muitas vezes, nós precisamos aplicar isto. Dentro do nosso ambiente de trabalho, muitas vezes é necessário aplicar isso. Conhecemos alguns familiares que é necessário aplicar isto. É necessário aplicar isso. Termos esperança. Não, fulano de tal, não desistirei dele. Terei paciência. Eu quero ver mudança. Eu quero ver transformação. Continuarei acolhendo. Continuarei aconselhando. Continuarei seguindo para que essa pessoa tenha uma transformação de vida. E é necessário isso, mas muitas vezes nosso fardo, vamos lá voltar para os fardos, o nosso fardo da carne quer nos fazer desistir dos nossos, mas que isto não seja verdade, porque pessoas entrarão por aquelas portas e é necessário que nós venhamos aplicar tudo isto que nós estamos vendo aqui nesta manhã. E de forma que a nossa irmã Thaís falou, sem termos aquele preconceito porque a pessoa pensa diferente, sem termos aquele preconceito porque a posição política é o que está latente nos nossos dias, porque a posição política da pessoa, a visão política da pessoa é muitas vezes diferente, não é? E a conclusão a aplicação a falta de esperança destrói qualquer iniciativa, meus amados irmãos. Paralisa, já vou finalizar, tá? Paralisa qualquer tentativa, desfaz qualquer empreendimento. Você já prestou atenção? Que muitas vezes na vida de um casal, que você vai dizer algo para sua esposa,
minha filha, eu estou pensando em fazer isso, isso e aquilo. E muitas vezes a própria esposa é o que diz, não, isso aí não dá certo não. E você desiste. E muitas vezes ela diz, não, vai dar certo, vamos trabalhar juntos para realizar isto. E de fato dá certo. Então, o que nos falta muitas vezes é ter esperança. Porque a falta disso vai destruir, vai paralisar, vai fazer com que qualquer empreendimento não vá para frente. A falta de esperança no progresso alheio é veneno, é mortífero para quem quer mudar e é vergonha para quem a demonstra. Então tenha esperança. Precisamos resgatar o que fez tanto sucesso no passado, na igreja primitiva, a mutualidade cristã. Não porque tenha sido um modismo que deu certo, mas por ter sido a estratégia que Deus criou para eles e para nós. Somos família de Deus, corpo de Cristo, irmãos uns dos outros. Por isso é imprescindível que haja entre nós acolhimento amoroso. Amém? Que esta lição venha nos ensinar, venha nos moldar. Já fazemos o dever de casa? Fazemos o dever de casa? Sim. Fazemos. Precisa melhorar. Nada está tão bom que não possa que nós venhamos melhorar. Olhe para aquele que retornou nos últimos meses, nos últimos dias. Olhe para aquele que chegou nos últimos meses, nos últimos dias. Olhe para dentro da sua casa, aquilo que está precisando ser tratado, aquilo que está precisando ser ensinado, para que haja sempre um crescimento saudável. Amém? Oremos, curve sua cabeça. Querido Deus, maravilhoso, bendito e eterno Pai, que o Senhor nos ajude a aplicarmos esta lição na nossa vida. Quantas falhas nós conseguimos ver em nós mesmos, Pai, estudando um tema que muitas vezes julgamos ter domínio. Mas eu lhe peço, meu Deus, que as imperfeições sejam resolvidas, que os defeitos, Pai, o Senhor nos ajude a resolver, para que haja um crescimento verdadeiro e saudável no meio de nós. Que a nossa visão, muitas vezes preconceituosa, assim, sendo uma visão embaçada, seja limpada por Ti, Pai. E que nós venhamos, meu Deus, a cada dia enxergarmos nitidamente o nosso pecado e buscar verdadeiro arrependimento. É assim que te oramos e te agradecemos, em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Queridos, me perdoem o horário, por favor. É porque é algo